Antes de começar este vídeo, quero mandar um abraço muito especial a pedido de um seguidor para todos os carteiros do México. Galera que todo dia rala duro debaixo do sol, da chuva e onde for para que as mensagens e as encomendas cheguem ao seu destino. Respeito a vocês, obrigado pelo serviço. E mesmo que já tenha passado a data, feliz 12 de novembro, dia do carteiro. Olha, eu sei que no exército tem de tudo, né? Suboficiais, babacas, outros normais e depois tem gente como o subtenente de quem vou falar para vocês. Esse cara era diferente, humilde como ele só, nobre, gente boa, empático, não tinha essa frescura de sou subtenente. E você? Quem é? Igual a muitos que saem da escola militar arrogantes. Ele ainda estava aprendendo e mesmo assim ele falava com você na cara, sem frescura e ainda zoava pra caramba. Era do tipo que, se comia batatinhas, oferecia. Se você tinha um problema, ele ouvia e aconselhava de verdade. E isso, acreditem, no exército é raro. E ele também não se fazia de bobo, viu? Se você não tinha nada para fazer, ele dizia: meu cabo, meu soldado, vá fazer alguma coisa, aqui ninguém fica à toa. Ele não falava por mal, era parte da disciplina dele, e a galera respeitava ele. O melhor era que as risadas nunca faltavam. Uma vez, eu estava nos fliperamas jogando partidas, e eu estava ganhando dele. E o cara todo bravo, mas rindo, de repente grita pra mim: posição de flexão. E eu: não, meu subtenente, como assim? E o desgraçado, como pôde, ganhou só para não sair mal o maldito orgulho militar. No futebol, de novo, gritou para um cabo: posição de flexão. Todos riram. Era esse tipo de pessoa, humano, raro de encontrar. E bom, aí vai a história do pirata. A gente estava em um serviço lá pelo Bagio. Maldita chuva, desgraçada, a Cheyenne atolada na lama, todo mundo encharcado. E de repente, o subtenente diz: para aqui. A gente parou, ficou tipo: o que ele viu agora? Tinha uma Explorer velha ao lado da estrada e embaixo, quase encostado no pneu, um cachorro magro, tremendo, com um olho machucado. Todo molhado, o subtenente desce e sem pensar grita: pirata, sobe, vamos embora. E pensei: que porra é essa? Já conhecia ele? Mas não, o cachorro saiu correndo, como se estivesse esperando que alguém finalmente o salvasse, e subiu na Cheyenne. E desde então, ele virou a sombra do subtenente, o mais leal do comando. E para vocês verem o quanto ele era fiel. Uma vez um soldado motorista, segundo ele, como diabos passou no curso de Cheyenne, acelerou sem olhar. O subtenente estava atravessando e o pirata, não estou mentindo, entrou para protegê-lo. Ele que levou a pancada. O subtenente só foi empurrado, mas o pirata levou tudo. E mesmo assim, ele se levantou, se sacudiu e foi atrás dele como se nada tivesse acontecido. Aí todo mundo falou: não é possível, esse cachorro não é cachorro, é soldado. Depois, o subtenente foi enviado para longe em operações. Vocês sabem como é isso, meses sem vê-los, só correria, só transferência. Mas o pirata continuava esperando por ele. Todo dia, ali na entrada onde fica o vigilante, ele se deitava no chão e ficava olhando para o portão. E o mais estranho é que ele sabia quando o subtenente estava voltando. Não ouvíamos nada, mas o pirata já estava de pé, animado e balançando o rabo. E sim, minutos depois o caminhão chegava com o pessoal que voltava das operações. Era como se ele sentisse o cheiro a quilômetros de distância, e aí veio o que ninguém queria ouvir. O subtenente nos contou um dia que ia falar com sua esposa porque o bebê já estava chegando. Seus bebês. Porque ele nos mostrou o ultrassom daquelas imagens escuras, onde dava para ver claramente que eram 2. O cara estava feliz, animado, e a galera também ficou feliz por ele. Era impossível não gostar dele. Essa foi a última vez que o vimos na estrada no ônibus em que ele viajava. 2 tipos de senhores sombrios, que vinham tão simpáticos como sempre, subiram para fazer a própria bagunça. Eles estavam armados. E o subtenente? Ele agiu como deveria agir, honrou a instituição e fez o que precisava ser feito. E ele cuidou dos senhores sombrios, mas também foi para Deus. Quando avisaram, irmão, não se ouviu nenhuma respiração, nenhuma piada, nenhum movimento, nada. Nesse dia, o clima morreu. Mas o pirata, aquele cachorro, não entendeu.
ou talvez tenha entendido demais. Continuou esperando na entrada. Continuou deitando onde via o subtenente chegar. Continuou fazendo ronda sozinho, como se estivesse patrulhando. Ia até as barracas de comida. As pessoas já o conheciam e ele retornava horas depois, como se estivesse trabalhando. Tentamos levá-lo para protegê-lo, mas ele não deixava. Se jogava no chão, se arrastava, ficava pesado, não tinha jeito. Queria ficar ali, onde sempre esperava por seu subtenente. E isso, poucos sabem disso. Uma noite eu estava de guarda. O pirata chegou tranquilo, sem pressa, deitou-se no mesmo lugar de sempre. Eu só olhei para ele e disse: aí está o bom pirata. E de repente ouvi passos atrás do portão, como se alguém viesse caminhando firme, bem reto. Virei e não tinha ninguém, nada, nem viaturas, nem pessoal, nem uma sombra, mas o pirata sentiu sim. O cara levantou a cabeça, balançou o rabo, como quando reconhecia o subtenente de longe, e depois se ajeitou no chão exatamente onde sempre o esperava. Colocou a cabecinha nas patas, tranquilo, como se estivesse se preparando para que alguém o cumprimentasse. E ali mesmo, simplesmente parou de respirar, não fez barulho, não lutou, só se foi. Acreditem no que quiserem, mas eu estava lá, eu vi, e sinceramente, eu acho que o pirata finalmente se encontrou com o subtenente, porque no dia seguinte, quando chegou meu substituto, ele passou pelo lugar onde o pirata sempre dormia e me disse: ei, o pirata já não se mexe nem respira. Fomos todos nós que estávamos lá conferir. E sim, o pirata tinha decidido partir deste mundo, e olha, vocês acreditem no que quiserem, mas eu estava lá e sinceramente, eu digo que o pirata já tinha ido se reunir com seu subtenente,